Meu nome é Marisa. Eu tenho 40 anos. Nasci em Porto Velho, Rondônia, em uma casa de madeira simples, no final de uma rua sem calçamento, onde as crianças brincavam descalças entre o barro e o cheiro de rio. Cresci ouvindo minha mãe dizer que eu seria a primeira mulher da nossa família a se formar. Ela era faxineira e vendedora de bolos. Acordava às 4 da manhã e voltava só quando o sol se escondia. Tudo o que ganhava, guardava com um único objetivo: me formar em engenharia agrônoma. Mas o destino tem garras cruéis. Quando eu tinha 18 anos, minha mãe adoeceu com uma doença autoimune rara e agressiva. Em menos de 2 anos, ela partiu, me deixando sob os cuidados do homem que eu chamava de pai, mesmo sem o laço de sangue. Meu padrasto, seu Antero. Um homem honesto, simples e que até hoje é a voz mais firme na minha consciência. Ele pegava fretes, fazia bicos como pedreiro e dizia com orgulho: "Essa menina aqui vai mudar de vida. Vai ser alguém." E eu fui. Comecei fazendo unhas das esposas ricas do bairro Nova Esperança. Me pagavam pouco, mas eu ouvia muito. E aprendi mais ainda. Fazia faxinas, passava roupas, limpava as sujeiras de quem cuspia a arrogância e ostentava como se fossem donos do mundo. E foi num desses trabalhos, limpando o casarão da família Brandão, na cidade vizinha de Candeias do Jamari, que ele apareceu. Patrício. Camisa social aberta no colarinho, sorriso largo, olhar afiado. Me chamou de joia rara, já na primeira conversa. E eu, ingênua, acreditei. Meu padrasto avisou: "Esse tipo de homem só quer brincar com a pureza das moças humildes." Mas eu estava apaixonada, e a paixão é o disfarce mais bonito da destruição. Em menos de um ano, eu estava casada. Me mudei para a capital e, com muito esforço e economia, finalmente me formei. Abri uma pequena empresa de soluções sustentáveis para a agricultura. Era só uma sala alugada e um laptop velho, mas fui crescendo. Fui me impondo no meio dominado por homens. Projetos ecológicos, irrigação inteligente, controle orgânico de pragas. Me tornei referência. Enquanto isso, Patrício sorria nas fotos. Só sorria. Então, veio a chamada. Um projeto nosso, aliás, meu, havia sido selecionado por uma organização internacional ligada à ONU. O nome de Patrício, que aparecia como diretor executivo da empresa, foi indicado ao prêmio. Ele sequer leu as últimas páginas do projeto. Mesmo assim, fomos à cerimônia. Um salão iluminado por lustres de cristal, jornalistas de terno, câmeras girando, champanhe caro. Quando chamaram o nome dele, eu segurei a emoção. Meu coração dizia: ele vai me agradecer, vai mostrar ao mundo que fui eu. Mas não. Ele pegou o microfone e disse: "Esse prêmio pertence à mulher mais brilhante que eu já conheci. Rebeca. Vem até aqui." Meu mundo parou. Rebeca. A secretária novinha que mal sabia diferenciar um arquivo PDF de uma planilha de Excel. Entrou no palco com um vestido justo demais para a ocasião, andou rebolando entre os flashes e me lançou um olhar triunfante. Patrício a beijou no rosto e ainda completou: "Foi ela quem me inspirou em cada detalhe, a mente brilhante por trás de tudo." Minha garganta secou. Levantei da cadeira e disse em alto e bom som: "Isso é mentira! Esse projeto é meu!" Rebeca se virou, tirou $200 da bolsa, veio até mim, me atirou o dinheiro no rosto e sussurrou: "Prove que você vale mais do que isso." O salão riram, como se eu fosse uma palhaça, uma mulher desesperada buscando atenção. O som daquelas risadas perfurou minha alma como milhares de agulhas. Vi rostos conhecidos, fornecedores com quem eu tinha negociado contratos milionários, parceiros que eu tinha recebido em minha casa, jornalistas que já tinham me entrevistado sobre inovação sustentável. Todos rindo, todos me olhando como se eu fosse um espetáculo patético. Rebeca se aproximou mais, seu perfume enjoativo de baunilha e jasmim invadindo minhas narinas. Ela pegou uma das notas de $100, lambeu o dedo e começou a contar bem devagar,
teatralmente. 100, 200. Viu? É simples. Até uma empregadinha de Porto Velho consegue contar, não é mesmo? O salão explodiu em mais risadas. Alguém gritou do fundo: Pega o dinheiro e volta para o mato, caipira! Minhas pernas tremiam. Meu vestido preto, que eu tinha comprado especialmente para aquela noite, acreditando que seria meu momento de glória, parecia sufocar meu corpo. Olhei para Patrício, procurando um resquício do homem que um dia disse me amar. Ele desviou o olhar, puxou Rebeca pela cintura e sussurrou algo no ouvido dela que a fez gargalhar ainda mais alto. Um dos seguranças se aproximou. Senhora, por favor, vamos evitar mais constrangimentos. A saída é por ali. Constrangimentos. Como se eu fosse o problema. Me abaixei para recolher as notas. Não por precisar do dinheiro, mas porque me recusava a deixar aquela humilhação espalhada no chão como prova da minha derrota. Enquanto catava cada nota, flashes disparavam, fotógrafos imortalizando minha humilhação. Uma das notas tinha voado para debaixo da mesa principal. Quando me ajoelhei para pegá-la, ouvi a conversa. Coitado do Patrício, aguentar uma mulher dessas por tantos anos, disse uma voz feminina com sotaque francês. Pelo menos agora ele tem uma mulher de verdade, respondeu outra. Você viu o corpo da Rebeca? Aquilo sim é que é mulher. Não essa. O que ela é mesmo? Engenheira agrônoma, zombou um homem. Deve ter passado tempo demais no meio das vacas. Esqueceu como se comportar em sociedade. Mais risadas. Levantei com as notas amassadas na mão. $200. O preço que Rebeca tinha estabelecido para minha dignidade. Caminhei em direção à saída, cada passo ecoando no salão de mármore. Quando passei pela mesa onde estavam os representantes da ONU, um deles, um senhor de cabelos brancos que horas antes tinha apertado minha mão, virou o rosto, constrangido. No saguão do hotel, enquanto esperava o manobrista trazer meu carro, uma jornalista loira de um grande portal se aproximou com o operador de câmara. Marisa, uma declaração sobre o que aconteceu lá dentro? É verdade que você está tendo um surto psicótico por causa do divórcio? Sem comentários, murmurei. Mas o público tem direito de saber. Você atacou verbalmente seu ex-marido em um evento internacional. Isso não é comportamento de uma profissional estável. O manobrista trouxe meu carro. Entrei e dirigi em piloto automático, as lágrimas finalmente caindo, embaçando minha visão. Tive que parar no acostamento 3 vezes para vomitar. O champanhe caro misturado com bile e humilhação. Mas ninguém riu no dia seguinte. Acordei no chão do meu próprio quarto. As notas de dólar ainda estavam espalhadas ao meu redor, amassadas pelas minhas mãos que tentaram recolhê-las na humilhação da noite anterior. Meu rosto ainda ardia, não pelo impacto do dinheiro, mas pela vergonha que queimava mais que qualquer tapa. O vestido preto estava rasgado na barra. Eu mesma tinha rasgado numa fúria cega quando cheguei em casa. Meu reflexo no espelho do closet me encarava, maquiagem borrada formando trilhas negras no rosto, cabelo desgrenhado, olhos inchados de tanto chorar. Parecia que eu tinha envelhecido 10 anos em uma noite. Meu celular não parava de vibrar. Notificações do Instagram, Facebook, Twitter. Contra meu melhor julgamento, abri uma delas. O vídeo já tinha 2 milhões de visualizações. Esposa abandonada faz barraco em premiação da ONU. O ângulo era cruel. Me mostravam de joelhos, catando dinheiro do chão enquanto o salão inteiro ria. Os comentários eram piores ainda. Que vergonha alheia! Entendo por que o marido trocou ela. Olha o desespero da coitada Haha. A amante é 1000 vezes mais bonita mesmo, caipira querendo se aparecer em evento chique. Mas um comentário me destruiu mais que todos os outros. Era de Marina, minha antiga sócia na empresa, mulher que eu considerava amiga. Sempre soube que a Marisa era desequilibrada. Trabalhei com ela por anos e posso confirmar. O Patrício que fazia todo o trabalho intelectual. Ela só assinava embaixo. Corri para o banheiro e vomitei até não sobrar nada além de bilha amarga.
Me arrastei para o box, abri o chuveiro e fiquei ali, deixando a água quente castigar minha pele, enquanto soluçava como não fazia desde a morte da minha mãe. Patrício não voltou para casa naquela noite. Óbvio, estava com ela, celebrando o meu trabalho nos lençóis de algum hotel 5 estrelas. Mas voltou na manhã seguinte. Não sozinho. Eu estava na cozinha, tentando forçar um pouco de café para dentro do estômago vazio, quando ouvi a porta da frente se abrir. Vozes. Risadas. O tilintar de chaves. Patrício entrou na cozinha como se nada tivesse acontecido. Atrás dele, Rebeca usando uma das minhas camisas, a de seda azul que ele tinha me dado no nosso aniversário de 5 anos de casamento. "Ah, você ainda está aqui", disse ele pegando uma maçã da fruteira. "Achei que já teria ido embora depois do incidente de ontem." Rebeca se encostou nele, passando as unhas pintadas de vermelho pelo peito dele. "Amor, ela provavelmente não tem para onde ir. Você sabe como é. Algumas pessoas se agarram ao que não é mais delas." Ela abriu a geladeira. Minha geladeira. E começou a vasculhar. "Patrício, querido, não tem nada decente aqui. Só essas coisas orgânicas sem graça que ela compra." Virou-se para mim com um sorriso venenoso. "Sabe, Marisa, uma mulher de verdade sabe agradar seu homem até na cozinha, não só com essas suas comidinhas de fazenda." Senti meu sangue ferver, mas me mantive em silêncio. Cada palavra seria usada contra mim. Patrício pegou o telefone. "Vou ligar para a Marina. Ela está vindo buscar uns documentos da empresa. Ah, e Marisa." Ele me olhou como se eu fosse um móvel incômodo. "Seria bom se você não estivesse aqui quando ela chegar. Você sabe, depois de ontem, é constrangedor para os funcionários te verem assim, desequilibrada." Desequilibrada. Rebeca. Riu. "Ai, amor, não seja tão duro com ela. Coitada, deve ser difícil aceitar que algumas mulheres simplesmente nascem para brilhar." Ela fez uma pausa dramática, me olhando de cima a baixo. "E outras nascem para limpar o brilho das primeiras." Ela pegou minha caneca favorita. A que tinha escrito "Melhor engenheira do mundo", presente do Sr. Antero. E deliberadamente a deixou cair no chão. A porcelana se espatifou em 1000 pedaços. "Ops!" fingiu surpresa. "Que desastrada eu sou. Mas não se preocupe, Marisa. Você está acostumada a se ajoelhar e limpar coisas do chão, não é mesmo? Vimos ontem." Os dois saíram rindo, me deixando ali, olhando os cacos da caneca que representava tudo que eu tinha construído, agora destruído no chão da minha própria cozinha. Me levantei devagar. Cada músculo do meu corpo doía, como se eu tivesse lutado uma guerra. E tinha. Uma guerra invisível que eu vinha perdendo há anos sem perceber. Peguei meu celular. 47 mensagens não lidas. A maioria de números desconhecidos. Jornalistas querendo minha versão da cena patética da noite anterior. Alguns vídeos já circulavam. O título de um deles me fez vomitar. "Esposa enciumada faz barraco em premiação internacional." Esposa enciumada. Era assim que me viam. Mas havia uma mensagem diferente, de um número que eu não via há anos. "Senhor Antero, meu padrasto. Vi as notícias, minha filha. Venha para casa. Precisamos conversar." Casa. Porto Velho. O lugar de onde eu tinha fugido para construir um império que agora jazia em ruínas. Fiz as malas em silêncio. Peguei apenas o essencial: documentos, laptop, pendrives com todos os meus projetos. Deixei para trás os vestidos caros que Patrício insistia que eu usasse, as joias que ele comprava com o dinheiro que eu ganhava, as máscaras de uma vida que nunca foi verdadeiramente minha. Mas quando fui pegar meus arquivos no escritório em casa, encontrei o cofre aberto. Vazio. Todos os meus documentos originais, patentes, contratos, sumidos. Em cima da mesa, um bilhete na letra de Rebeca. "Querida Marisa, você não achou mesmo que ia levar a propriedade intelectual da nossa empresa, achou? Tudo aqui pertence ao Patrício agora, inclusive suas brilhantes ideias. PS. Adorei seu escritório.
Acho que vai ficar perfeito como meu closet. Beijos. A verdadeira Senhora Brandão. Senhora Brandão. Ela estava usando o meu sobrenome de casada. Corri para o computador. Minha nuvem corporativa. Senha alterada. E-mail da empresa bloqueado. 10 anos de trabalho, pesquisa, desenvolvimento. Tudo trancado atrás de senhas que eu não tinha mais. O desespero me atingiu como um soco no estômago. Sem aqueles arquivos, como eu provaria que os projetos eram meus? Como reconstruiria minha vida profissional? Foi então que lembrei. O pendrive de backup que eu mantinha escondido. Patrício nunca soube dele. Corri para o quarto de hóspedes, arranquei a gaveta falsa que eu mesma tinha instalado anos atrás. Lá estava. Meu salva-vidas digital. Mas quando saí do quarto, eles estavam me esperando no corredor. Patrício, Rebeca e 2 seguranças. Revista ela! Ordenou Patrício friamente. Você não pode fazer isso! Gritei. Na minha casa, eu posso fazer o que quiser. Você está invadindo propriedade privada e tentando roubar bens da empresa. Os seguranças se aproximaram. Eram brutamontes, claramente contratados mais pela intimidação do que pela competência. Um deles, com um hálito de cigarro barato, passou as mãos pelo meu corpo de forma desnecessariamente invasiva, enquanto Rebeca assistia com um sorriso sádico. Encontraram o pendrive no meu bolso. Olha só, Rebeca pegou o dispositivo. Tentando roubar segredos corporativos, isso da cadeia, sabia? Ela caminhou até o banheiro da suíte, eu corri atrás, mas o segurança me segurou. Impotente, assisti enquanto ela jogava o pendrive no vaso sanitário e dava descarga. Ops, de novo! Riu. Sou mesmo desastrada hoje. Patrício se aproximou, seu hálito com cheiro de uísque caro. Sabe, Marisa, eu realmente achei que você fosse mais inteligente. Mas você é só mais uma caipira que deu sorte. Eu te tirei daquele buraco em Rondônia, te dei uma vida de luxo, e como você me agradece? Com escândalos e vergonha pública. Eu construí tudo isso, gritei, me debatendo contra o segurança. Cada contrato, cada projeto, cada centavo. Rebeca se aproximou e me deu um tapa. Forte. O gosto de sangue invadiu minha boca. Cala essa boca imunda. Você não construiu nada. Você era só a empregadinha que o Patrício promoveu por pena. E olha onde sua arrogância te levou. Ela se virou para Patrício. Amor, liga para o doutor Vasconcelos. Temos provas de invasão de domicílio e tentativa de furto. Isso deve ajudar no processo. Fui escoltada para fora da minha própria casa como uma criminosa. Na calçada, vizinhos assistiam da janela. A humilhação era completa. Antes de sair, escrevi um bilhete. Patrício, você pode ficar com tudo. A casa, os carros, a empresa. Mas saiba que sem mim, em 6 meses, você não terá mais nada. Assinado. A mulher que vale muito mais que $200. Deixei o bilhete no para-brisa do meu carro que agora seria dele. Peguei um táxi para a rodoviária, carregando apenas uma mala e a certeza de que minha vida como eu conhecia tinha acabado. A viagem de volta foi longa. 12 horas de ônibus, observando a paisagem mudar gradualmente. Dos arranha-céus da capital para as planícies verdes de Rondônia. Cada quilômetro me levava para longe da humilhação, mas também me aproximava de quem eu realmente era. No ônibus, sentei ao lado de uma senhora que carregava uma galinha numa caixa de papelão. O contraste era brutal. Há menos de 48 horas, eu estava num evento internacional da ONU. Agora voltava derrotada para o lugar de onde tinha lutado tanto para sair. Meu celular não parava de tocar. Números desconhecidos, jornalistas, antigos amigos, querendo detalhes sórdidos do escândalo. Desliguei o aparelho. Mas não antes de ver uma última mensagem de Marina, minha ex-sócia. Marisa, o Patrício me mostrou os documentos. Sempre suspeitei que você inflava os resultados dos projetos. Que bom que a verdade finalmente apareceu. Ah, e obrigada por ter sido burra o suficiente de deixar todos os contatos dos clientes na empresa. A Rebeca já está fazendo um trabalho incrível com eles. A punhalada foi certeira.
Marina tinha sido minha amiga por 8 anos. Dividimos sonhos, frustrações, vitórias. E agora se vendia por migalhas de poder. Na parada de Ariquemes, desci para usar o banheiro. No espelho sujo do terminal rodoviário, mal reconheci meu reflexo. Os olhos fundos, a pele sem vida, os cabelos que eu sempre mantinha impecáveis agora opacos e desarrumados. Parecia que tinha envelhecido uma década em 2 dias. Uma adolescente entrou no banheiro, me olhou e sussurrou para a amiga. Olha, é ela, a mulher do vídeo. Nossa, tadinha, dá até dó. Imagina ser humilhada assim na internet. Tranquei-me numa cabine e chorei silenciosamente. Até ali, no fim do mundo, minha humilhação tinha chegado. Quando finalmente cheguei em Porto Velho, a chuva caía torrencial. Dessas que só a Amazônia sabe fazer. Senhor Antero me esperava na rodoviária. Estava mais velho, o cabelo completamente branco, mas o abraço continuava firme. Minha menina, ele disse, e eu desabei em lágrimas. O caminho até a casa foi silencioso. Ele dirigia a velha F-1000 com cuidado, desviando dos buracos que eu conhecia de cor. A casa estava igual. Paredes de madeira pintadas de azul desbotado, o jardim com pés de jambo e manga, o cheiro de terra molhada que me transportou direto para a infância. Mas eu não era mais a mesma. Senhor Antero tinha preparado meu quarto antigo. A cama de solteiro com o mosquiteiro remendado, o guarda-roupa onde ainda estavam algumas roupas da adolescência. Me deitei e dormi por 14 horas seguidas. O primeiro sono sem pesadelos em meses. Nos primeiros dias, apenas chorei. Chorei a traição, a humilhação, os anos desperdiçados. Senhor Antero me alimentava com sopa de galinha caipira e silêncio compreensivo. Mas no terceiro dia, algo pior aconteceu. Dona Conceição, nossa vizinha, veio me visitar com o celular na mão. Marisa, minha filha, você precisa ver isso. É melhor saber por mim do que pelos outros. Era um vídeo novo. Patrício e Rebeca dando uma entrevista exclusiva para o maior programa de fofocas da TV Nacional. O cenário era minha antiga casa. Eles estavam dando entrevista na minha sala. Foi muito difícil, dizia Patrício, segurando a mão de Rebeca. Marisa sempre teve problemas psicológicos. Eu tentei ajudar por anos, paguei terapia, remédios. Mas quando ela começou a ter delírios de grandeza, achando que tinha criado projetos que claramente eram trabalho em equipe. Rebeca completou, lágrimas falsas nos olhos. Ela me perseguia, sabiam? Mandava mensagens ameaçadoras, dizia que ia me destruir. Tenho medo até hoje. Por isso contratamos segurança. A apresentadora, conhecida por destruir reputações, fez cara de piedade. E sobre o incidente na premiação? O que realmente aconteceu? Patrício suspirou teatralmente. Ela surtou. Começou a gritar que o trabalho era dela, que eu tinha roubado. Foi constrangedor. A Rebeca apenas tentou acalmá-la oferecendo dinheiro para um táxi, para ela ir embora com dignidade. Mas Marisa distorceu tudo. Mentira! Gritei para o celular. Tudo mentira! Mas eles não tinham terminado. A apresentadora mostrou fotos. Fotos íntimas minhas. Fotos que Patrício tinha tirado em momentos privados nossos, agora exibidas nacionalmente com tarjas pretas cobrindo o mínimo necessário. Ela mandava isso para vários homens. Mentiu Rebeca. Enquanto o Patrício trabalhava para sustentar a casa, ela... Bem, vocês podem imaginar. Vomitei ali mesmo, no quintal de Senhor Antero. Meu corpo inteiro tremia de raiva, nojo, humilhação. Eles não estavam satisfeitos em roubar meu trabalho, minha dignidade. Agora queriam destruir minha imagem completamente. O programa terminou com a apresentadora dizendo: mulheres como Marisa são um perigo para homens trabalhadores e honestos. Fica o alerta. Nas horas seguintes, meu inferno pessoal se intensificou. Mensagens começaram a chegar de números desconhecidos. Homens mandando propostas obscenas, mulheres me chamando de vagabunda, ameaças de todos os tipos. Alguém descobriu o endereço de Senhor Antero e começou a ligar para o telefone fixo.
Diz pra aquela puta que a gente sabe onde ela mora. Senhor Antero desligou o telefone da tomada, o rosto vermelho de raiva. Que tipo de gente faz isso? Que tipo de homem é esse Patrício? O tipo que eu fui burra o suficiente de amar. Respondi, a voz morta. Foi numa manhã de quinta-feira que ele finalmente falou. Marisa, você lembra do que sua mãe sempre dizia? Que eu seria a primeira mulher formada da família. Não, ela dizia que você mudaria o mundo, e você ainda vai. Então comecei a trabalhar. Montei um pequeno escritório na varanda da casa. Internet via rádio, computador velho, mas minha mente estava afiada como nunca. Comecei a desenvolver um novo projeto, não para empresas grandes ou prêmios internacionais, para os pequenos agricultores de Rondônia, sistema de irrigação com materiais recicláveis, controle de pragas usando plantas nativas, compostagem otimizada para o solo amazônico. Tudo que as universidades ensinavam de forma complexa, eu traduzia para a linguagem simples de quem realmente precisava. Dona Conceição, nossa vizinha, foi a primeira a testar. Sua plantação de mandioca triplicou em 3 meses. Logo, a notícia se espalhou. Agricultores de Candeias, Itapuã, Jaci, Paraná, todos queriam aprender. Mas Patrício não estava parado. 3 meses depois da minha saída, recebi uma intimação. Ele estava me processando por abandono de lar e apropriação indevida de propriedade intelectual. Dizia que eu tinha roubado dados da empresa ao sair. O oficial de justiça que entregou a intimação era um rapaz jovem, claramente constrangido. Senhora, desculpe, mas tem mais. Era uma ordem de restrição. Eu estava proibida de chegar a menos de 500 metros de Patrício, Rebeca ou de qualquer propriedade da empresa. Meu trabalho de 10 anos agora tinha um perímetro de segurança contra mim. Mas o pior estava no último documento. Uma ação de danos morais. Eles me acusavam de difamação e pediam uma indenização de 2 milhões de reais. 2 milhões que eu obviamente não tinha. Senhor Antero leu os papéis, o rosto ficando cada vez mais vermelho. Eles querem te enterrar, filha. Querem ter certeza de que você nunca mais levante. Rebeca assinava como testemunha. Precisava de um advogado. Mas com que dinheiro? Fui até o centro de Porto Velho. Visitei 3 escritórios. Todos conheciam o caso. Minha humilhação tinha sido nacional. 2 se recusaram na hora. Desculpe, senhora, mas não pegamos casos perdidos. O terceiro foi mais cruel. Olha, vou ser honesto. O doutor Vasconcelos, que representa seu ex-marido, já entrou em contato. Nenhum advogado sério nesta cidade vai pegar seu caso. Você está queimada. Queimada. Como um documento que vira cinzas e não pode mais ser recuperado. Foi Dona Conceição quem sugeriu. O João Pedro, filho da Marlene, se formou mês passado em direito. É novato, mas é honesto. O advogado dele era caro. Doutor Armando Vasconcelos, conhecido por destruir reputações em tribunal. O meu era doutor João Pedro, recém-formado, filho de uma das agricultoras que eu estava ajudando. Aceitou o caso em troca de consultoria para a fazenda da família. Senhora Marisa, eles têm dinheiro e influência. Vai ser difícil. Doutor, eu tenho algo melhor. Eu tenho a verdade. Ele me olhou com pena. Verdade? Desde quando a verdade valia alguma coisa num tribunal comprado? Mas havia um problema mais imediato. Sem dinheiro, sem acesso às minhas economias que estavam em contas conjuntas agora bloqueadas, como eu sobreviveria? Senhor Antero estava gastando sua aposentadoria mínima comigo. Não era justo. Tentei procurar emprego, mas meu nome estava queimado. Literalmente. Numa entrevista para uma vaga de consultora júnior, depois de 10 anos de experiência, a entrevistadora me reconheceu. Você é a mulher do vídeo, a que fez escândalo na ONU. Por favor, me deixe explicar. Desculpe, mas nossa empresa preza pela reputação. Não podemos ter alguém controverso em nossa equipe. Controverso. Esse era meu novo adjetivo. O primeiro dia de audiência. Foi um massacre.
O tribunal de Porto Velho não tinha o glamour da capital, mas a humilhação foi igualmente brutal. Patrício entrou no tribunal como se fosse o dono. Terno italiano, relógio suíço, Rebeca pendurada no braço dele com um vestido branco. Branco! Como se quisesse parecer pura e inocente. Eles tinham trazido uma comitiva. Marina estava lá, evitando meu olhar. 3 ex-funcionários que eu tinha ajudado a crescer na empresa. Todos comprados, todos prontos para mentir. Eu estava com o mesmo vestido preto que tinha usado em 2 outras audiências preliminares. O único que ainda me servia direito depois de perder 15 quilos de estresse. Dr. João Pedro suava ao meu lado, folheando nervosamente seus papéis. Dr. Vasconcelos começou sua performance. Era um homem de 60 anos, cabelos prateados perfeitamente penteados, voz de barítono que ecoava pelo tribunal. Meritíssimo! O que temos aqui é um caso clássico de uma mulher que, movida por ciúmes doentios e instabilidade emocional, tentou destruir a vida de um empresário honesto e trabalhador. Ele apresentou provas. E-mails editados onde parecia que eu ameaçava Patrício. Fotos minhas trabalhando tarde, distorcidas para parecer que eu estava obsessivamente tentando controlar a empresa. Depoimentos escritos de funcionários dizendo que eu era difícil, instável, agressiva. Marina foi a primeira testemunha. A mulher que dividiu sala comigo por 5 anos, que chorou no meu ombro quando o namorado terminou com ela, que eu ajudei a pagar o tratamento da mãe com câncer. Marisa sempre foi intensa, ela disse, sem me olhar nos olhos. Ela acreditava que a empresa era dela por direito. Ficava furiosa quando o senhor Patrício tomava decisões sem consultá-la. Várias vezes presenciei ela gritando com ele. Mentira! Sussurrei para João Pedro. Ela está mentindo! Ele segurou meu braço. Calma, senhora. Nossa vez vai chegar. Mas cada testemunha foi pior. Carlos, o contador que eu tinha treinado pessoalmente, jurou que eu desviava dinheiro. Amanda, a recepcionista grávida que eu sempre defendia, disse que eu a assediava moralmente. Um por um, construíram uma narrativa onde eu era o monstro e Patrício, a vítima. Então chegou a vez de Rebeca. Ela caminhou até o banco das testemunhas como uma atriz subindo ao palco. Ajustou o microfone, limpou uma lágrima imaginária e começou. Meritíssimo! Viver com medo é terrível! Desde que comecei a namorar o Patrício, Marisa me persegue. Ela invadiu nosso jantar romântico uma vez, jogou vinho em mim, mandava mensagens dizendo que ia me destruir. Chegou a contratar pessoas para me seguir. Tudo mentira. Tudo. Mas ela chorava com tanta convicção que até eu quase acreditei. E sobre o incidente da premiação? Perguntou o Dr. Vasconcelos, claramente ensaiado. Foi aterrorizante. Ela surgiu do nada, gritando, completamente fora de si. Eu só tentei ajudar. Ofereci dinheiro para ela pegar um táxi e ir para casa se acalmar. Mas ela distorceu tudo. Meritíssimo. Fez parecer que eu a humilhei, quando na verdade estava tentando poupar ela de mais constrangimento. Ela se virou para mim, nos olhos um brilho de triunfo. Eu só queria que ela encontrasse paz, que aceitasse que o Patrício escolheu seguir em frente. Mas algumas pessoas não conseguem aceitar que não são mais desejadas. O juiz, um homem de 60 anos, conhecido por favorecer homens em casos de divórcio, anotava tudo com atenção. Ocasionalmente, olhava para mim com algo entre pena e desprezo. Quando chegou minha vez de falar, minha voz saiu fraca, trêmula. Meritíssimo, tudo isso é mentira. Eu criei aqueles projetos. Eu construí aquela empresa do zero. Tenho provas. Que provas? Interrompeu o Dr. Vasconcelos. A senhora tem algum documento? Algum arquivo? Ou apenas palavras vazias de uma mulher amargurada? João Pedro tentou intervir. Objeção! Está intimidando minha cliente. Negado, respondeu o juiz sem nem olhar para ele. A verdade doía. Eu não tinha provas físicas.
Tudo estava no pendrive que Rebeca tinha jogado no vaso sanitário, nos arquivos que eles tinham bloqueado, nos documentos que Patrício tinha roubado do cofre. A audiência terminou com o juiz recomendando fortemente que eu considerasse um acordo. Tradução: desista antes que seja pior. Saí dali sentindo o peso do mundo. Doutor João Pedro tentou me animar. É só o começo, senhora. Vamos virar esse jogo. Mas como? Eles tinham reescrito a história. No papel, Patrício era o gênio empreendedor e eu, a esposa invejosa. Naquela noite, deitada na cama de solteiro da minha adolescência, contemplei o impensável. Seria mais fácil simplesmente desistir? Desaparecer? Deixar eles vencerem? Foi o cheiro de café que me trouxe de volta. Senhor Antero, acordado às 4 da manhã como sempre, preparando o café forte do jeito que minha mãe gostava. Pensando em desistir? Ele perguntou quando desci. Como você sabe? Conheço esse olhar. Vi no espelho quando sua mãe morreu. Mas sabe o que me fez continuar? O quê? A certeza de que ela não criou uma filha covarde. E nem eu. Foi Dona Conceição quem me deu a ideia. 2 semanas depois da audiência desastrosa, ela apareceu com uma cesta de produtos da sua horta. Maxixe, jambu, chicória. Sentamos na varanda, debulhando feijão como fazíamos quando eu era criança. Marisa, minha filha, sabe o que derruba a cobra grande? Não é porrada não, é cortar a comida. Como assim, Dona Conceição? Essa empresa dele, vive de quê? Dos projetos que você criava, né? E agora, quem vai criar projeto novo? A ficha caiu. Patrício nunca teve uma ideia original na vida. Rebeca mal sabia ligar um computador. Sem mim, a empresa era um corpo sem cérebro. Mas eu não posso competir com eles, Dona Conceição. Eles têm tudo. Dinheiro, contatos, estrutura. E você tem o que eles não têm. Conhecimento de verdade. E nós? Nós? Ué, tu acha que é a única que eles prejudicaram? Tem muito agricultor pequeno aqui que foi enganado por empresa grande. Tá na hora da gente se juntar. E então entendi. Patrício podia ter roubado meus projetos passados, mas ele não sabia criar nada novo. E uma empresa de soluções sustentáveis sem inovação estava condenada. Liguei para antigos clientes. Descobri que 3 contratos grandes estavam em renovação. Os clientes estavam insatisfeitos. Os projetos não evoluíam. O suporte técnico era péssimo. Rebeca tinha transformado a empresa numa festa de egos. Apresentei propostas melhores. Não pela minha antiga empresa, pela minha nova consultoria independente. Preços justos, atendimento personalizado, inovação real. Um por um, os clientes migraram. Mas Patrício contra-atacou com crueldade. Numa manhã de segunda-feira, acordei com barulho de marteladas. Senhor Antero discutia com alguém no quintal. Saí correndo e encontrei 2 fiscais da prefeitura pregando uma placa de interdição na parede. O que está acontecendo? O fiscal, um homem barrigudo que mastigava palito de dente, me entregou um papel. Denúncia anônima de construção irregular. Esta varanda onde a senhora montou seu escritório não tem alvará. Multa de R$20 mil ou demolição imediata. R$20 mil. Mais do que senhor Antero via em 2 anos de aposentadoria. Mas essa varanda existe há 30 anos, protestou o senhor Antero. Não importa. Sem alvará é irregular. A senhora tem 72 horas para pagar ou demolir. Eu sabia exatamente quem estava por trás disso. A mão de Patrício e o veneno de Rebeca. Queriam me atingir onde mais doía, prejudicando quem eu amava. No mesmo dia, minha conta bancária foi bloqueada. Medida cautelar do processo, eu não podia movimentar nenhum centavo até o julgamento final. Os poucos R$1.000 que tinha guardado congelados. O gerente do banco, seu Raimundo, que conhecia minha família há décadas, me chamou discretamente. Marisa, recebi ordens de cima. Qualquer tentativa sua de abrir conta em qualquer banco será negada. Seu CPF está numa lista negra. Isso é legal? Legal ou não, é o que está acontecendo.
Tome cuidado, menina. Você mexeu com gente poderosa. À tarde, meu celular tocou. Número privado. Atendi. Está vendo, Marisa? Você deveria ter aceitado os $200 e sumido. Agora vai perder tudo. O Patrício é poderoso, querida, e eu sou o cérebro por trás dele agora. A voz de Rebeca destilava veneno e prazer sádico. Sabe o que mais me diverte? Ela continuou. É que você ainda acha que pode vencer. Querida, nós já compramos o juiz. O resultado do julgamento já está decidido. Você vai perder a ação, vai ter que pagar a indenização. E quando não conseguir, vamos executar até a casinha patética do seu padrasto. Vocês não podem fazer isso. Não? Assista e aprenda. Ah, e Marisa? Aquelas suas fotinhos íntimas que o Patrício guardava? Digamos que a internet é um lugar perigoso. Seria uma pena se elas vazassem com seu nome e endereço, não é? Ela desligou rindo. Naquela noite não consegui dormir. O desespero era tanto que cheguei a vomitar bile pura. Como lutar contra pessoas sem escrúpulos? Como vencer quando todas as armas estavam nas mãos deles? Foi quando aconteceu algo inesperado. Amanda, a recepcionista grávida que tinha mentido no tribunal, apareceu na nossa porta às 10 da noite. Estava chovendo, ela tremia, a barriga de 8 meses proeminente sob o casaco encharcado. Senhora Marisa, por favor, preciso falar com a senhora. Senhor Antero ficou desconfiado. Pode ser armação, Marisa. Mas algo no desespero dos olhos dela me fez abrir a porta. Sentamos na cozinha. Eu preparei um chá de capim-santo enquanto ela soluçava. Me perdoa, senhora Marisa! Me perdoa! Eu menti no tribunal. Menti sobre tudo. Por que, Amanda? Eu sempre te tratei bem. Eles ameaçaram tirar meu bebê. Disseram que se eu não testemunhasse contra a senhora, iam garantir que o conselho tutelar me considerasse inapta, que iam provar que eu era usuária de drogas, que... Ela desabou em lágrimas. Segurei sua mão, sentindo mais pena do que raiva. Mas tem mais, ela continuou. Eu tenho algo que pode interessar. Era um pendrive, pequeno, preto, comum. O que é isso? Antes da senhora sair, a senhora me pediu para fazer backup dos e-mails da empresa, lembra? Eu fiz 2. Entreguei um para o Patrício, mas guardei este. Meu coração acelerou. Corri para o notebook velho que usava, conectei o pendrive. Eram gigabytes de dados. E-mails, contratos, projetos, mas o mais importante, conversas entre Patrício e Rebeca desde 1 ano antes da premiação. Ela está ficando desconfiada, escreveu Patrício em um e-mail datado de 6 meses antes da premiação. Temos que acelerar o plano. Calma, meu amor, respondeu Rebeca. Logo, ela não será mais um problema. Meu pai já está preparando tudo. Quando assumirmos o controle total, vamos fazer parecer que ela nunca existiu. Havia mais. Planos detalhados de como me humilhar publicamente, como forjar documentos para parecer que os projetos eram de Patrício, como comprar as testemunhas. Cada detalhe da minha destruição meticulosamente planejado. Mas o mais revelador estava numa thread de e-mails entre Rebeca e seu pai, o investidor Alexandre Mendonça. Papai, o idiota acredita em tudo. Acha mesmo que estou apaixonada por ele. Mal sabe que assim que tivermos controle total, ele vai pelo mesmo caminho da esposa patética. Paciência, minha filha. Use o que for necessário para mantê-lo distraído. Logo, a empresa valerá dezenas de milhões e será toda nossa. A expertise está nos projetos da tal Marisa. Com eles em mãos, não precisamos de mais ninguém. Por que está me entregando isso? Perguntei para Amanda. Porque a senhora sempre me tratou com respeito. E por quê? Ela tocou a barriga. Quero que minha filha cresça num mundo onde mulheres não precisam destruir outras mulheres para subir. E também... Ela hesitou. Também? Eles me demitiram. Sem justa causa, sem direitos. Disseram que grávida não serve para a nova imagem da empresa. A Rebeca disse na minha cara que lugar de barriguda é em casa, não atrapalhando gente bonita no escritório. A crueldade deles não tinha limites.
Mas agora eu tinha uma arma. O segundo dia de audiência foi diferente. Entrei no tribunal com a cabeça erguida. Ainda usava o mesmo vestido preto, agora ajustado por Dona Maria para caber no meu corpo mais magro, mas carregava algo novo: esperança. Patrício entrou confiante, como sempre. Terno novo, provavelmente italiano, relógio que brilhava sob as luzes fluorescentes. Rebeca usava vermelho desta vez. Cor de sangue, cor de guerra. Mas havia algo diferente. Pequenos sinais que só eu notava. Patrício suava mais que o normal. Rebeca checava o celular obsessivamente. Doutor Vasconcelos folheava os mesmos papéis repetidamente. Meritíssimo! Começou o Dr. Vasconcelos com sua voz de barítono. Gostaríamos de adicionar novas evidências ao processo. Descobrimos que a ré está operando ilegalmente uma suposta cooperativa, claramente uma tentativa de desviar clientes da empresa do meu cliente. João Pedro se levantou. O rapaz tinha estudado a noite toda, os olhos vermelhos, mas determinados. Objeção, meritíssimo! A cooperativa Terra Viva está devidamente registrada. Aqui estão os documentos. Isso não muda o fato, insistiu Vasconcelos, de que a ré está usando o conhecimento proprietário da empresa para lucro próprio. Foi minha vez de sorrir. Conhecimento proprietário? Eles não sabiam o que era conhecimento se batesse neles na cara. Meritíssimo! João Pedro continuou. Gostaríamos de apresentar novas evidências. O pendrive foi aceito. João Pedro tinha preparado uma apresentação. Um por um, os e-mails apareceram no telão do tribunal. A sala, que minutos antes murmurava com conversas paralelas, ficou em silêncio sepulcral. Precisamos acelerar o plano antes que ela descubra. Lia-se num e-mail de Patrício para Rebeca, datado de 8 meses antes da premiação. Não se preocupe, amor. Papai já tem o juiz do bolso. Quando processarmos ela depois, não terá chance, respondia Rebeca. O rosto de Patrício perdeu a cor. Rebeca tentou se manter altiva, mas suas mãos tremiam visivelmente. O juiz, o mesmo que parecia tão favorável a eles, agora franzia a testa. Mas o golpe mais devastador ainda estava por vir. Meritíssimo! Continuou João Pedro. Note este e-mail específico, onde a senhora Rebeca Mendonça discute com seu pai, Alexandre Mendonça, sobre, e cito, eliminar tanto a esposa patética quanto o marido idiota assim que tivermos controle total. O e-mail apareceu no telão. Papai, está tudo indo conforme o planejado. O Patrício está completamente cego pela paixão. Acha mesmo que sou apaixonada por ele. Mal posso esperar para ver a cara dele quando descobrir que também será descartado. Com os projetos da Marisa em mãos, não precisamos de nenhum dos dois. A empresa valerá milhões e será toda nossa. Patrício se virou lentamente para Rebeca. Pela primeira vez desde que o conheci, vi medo genuíno em seus olhos. Rebeca, isso é verdade? Ela tentou tocar o braço dele, mas ele se afastou. Amor, você não pode acreditar nisso. São montagens. Ela fabricou tudo. Mas havia mais. João Pedro apresentou o áudio. A voz de Rebeca, cristalina, rindo enquanto dizia ao pai: o idiota acredita que sou apaixonada por ele. Mal sabe que em 6 meses vamos tirar tudo dele também. A empresa vale milhões, papai. E aquela esposa patética dele fez todo o trabalho duro pra gente. O tribunal explodiu em murmúrios. O juiz bateu o martelo pedindo ordem. Patrício estava lívido, as mãos fechadas em punhos. Rebeca tentava desesperadamente sussurrar algo no ouvido de Vasconcelos. Meritíssimo! João Pedro aproveitou o momento. Gostaríamos de chamar nossa próxima testemunha, Sr. Roberto Mendes, auditor independente. Roberto era um dos melhores auditores do país. Eu tinha usado todas as economias da cooperativa para contratá-lo. Valeu cada centavo. Ele subiu ao banco das testemunhas com uma pasta grossa de documentos. Meritíssimo! Fui contratado para auditar a empresa Soluções Agrícolas Brandão. O que descobri é alarmante. Ele abriu a pasta, ajustou os óculos.
Desde a saída da senhora Marisa, a empresa perdeu 87% do seu valor. Contratos milionários cancelados, projetos fracassados, funcionários-chave pedindo demissão em massa. Isso não prova nada! Gritou Vasconcelos. Deixe-me terminar. Roberto continuou calmamente. Mas o mais grave são os desvios. Nos últimos 4 meses, mais de 3 milhões de reais foram transferidos para contas em paraísos fiscais, todas ligadas à família Mendonça. Ele mostrou os documentos. Transferências, contratos falsos, notas superfaturadas, um esquema elaborado de sangria da empresa. Em minha análise profissional, concluiu Roberto, a empresa está sendo sistematicamente saqueada. Em menos de 3 meses, estará falida. E tudo indica que este sempre foi o plano dos Mendonça. Usar o senhor Patrício para obter controle da empresa, extrair seu valor e descartá-lo. Patrício se levantou abruptamente. Por um momento, pensei que fosse agredir Rebeca, mas ele apenas a encarou, a voz tremendo. Você me usou. Como eu fiz com a Marisa, você fez comigo. Patrício, meu amor, deixa eu explicar. Não me chame de amor, ele explodiu. Você destruiu minha vida, destruiu meu casamento, por dinheiro. A ironia era tão densa que dava para cortar com faca. O predador descobrindo que era presa. O juiz levou 3 horas para decidir. Quando voltou, seu veredicto foi devastador. Para eles. Quando voltou, seu veredicto foi claro. Fica evidente que a autora, senhora Marisa, foi vítima não apenas de apropriação intelectual, mas de uma conspiração elaborada. O pedido do réu é negado. Além disso, determino investigação criminal por formação de quadrilha, estelionato e desvio de recursos. O martelo bateu. Final. Definitivo. Rebeca tentou correr, mas 2 policiais já a esperavam na porta. As algemas em seus pulsos delicados fizeram um clique satisfatório. Isso é um engano! Ela gritava. Meu pai é Alexandre Mendonça. Vocês sabem quem ele é? Vão se arrepender. Mas seu pai tinha problemas maiores. A investigação revelaria depois um esquema que envolvia 14 empresas, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal. Um império de corrupção construído sobre o trabalho roubado de outros. Patrício tentou falar comigo na saída. Estava destruído. O terno amarrotado, os olhos vermelhos, as mãos tremendo. Marisa, por favor, podemos conversar? Eu não sabia. Ela me enganou também. Olhei para ele. O homem que um dia me chamou de joia rara, que prometeu me amar na saúde e na doença, que destruiu minha vida por ganância e luxúria. Agora parecia um menino perdido, desesperado, quebrado. Patrício, você teve escolhas. Escolheu a ganância. Escolheu a traição. Agora escolha viver com as consequências. Mas, Marisa, eu perdi tudo. A empresa está falindo, estou endividado, não tenho para onde ir. Engraçado. Respondi, a voz calma. Eu também perdi tudo. A diferença é que eu tinha algo que vocês nunca tiveram. A capacidade de reconstruir. Virei as costas e saí. Atrás de mim, ouvi seu soluço. Não senti pena, nem raiva. Apenas vazio. Rebeca foi presa 2 semanas depois, junto com o pai. O esquema era maior do que imaginávamos. Lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, fraude fiscal. 14 empresas envolvidas, centenas de milhões desviados. A mídia festejou. A queda do Império Mendonça estampava as capas. A empresa que um dia construí com meu suor faliu em 45 dias, exatamente como eu havia previsto no bilhete. A cooperativa Terra Viva explodiu. Enquanto Patrício afundava, nós subíamos. A notícia do julgamento correu como pólvora. A mulher humilhada que deu a volta por cima. A cooperativa dos pequenos que derrotou os gigantes. Primeiro vieram os agricultores locais. Depois, de municípios vizinhos. Em 6 meses, tínhamos 300 cooperados. Nossa técnica de irrigação por gotejamento com material reciclado foi adotada em todo o estado.
O controle biológico de pragas usando plantas nativas virou objeto de estudo na Universidade Federal. Mas o verdadeiro sucesso veio de onde menos esperávamos. Uma manhã de terça-feira, recebemos uma ligação. Era da ONU, a mesma organização onde fui humilhada. Senhora Marisa? Aqui é do Programa de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Tomamos conhecimento do trabalho da Cooperativa Terra Viva. Gostaríamos de convidá-la para apresentar seu modelo em nossa conferência anual. É o mesmo evento onde... Sim, senhora. E gostaríamos de fazer uma retificação pública. Após investigação, confirmamos que a senhora é a verdadeira criadora do projeto premiado anteriormente. O prêmio será oficialmente transferido para seu nome. Pensei em recusar. Que importância tinha um prêmio agora? Mas então lembrei. Lembrei da minha mãe acordando às 4 da manhã para vender bolo, do senhor Antero carregando tijolo no sol quente, de todas as mulheres que foram humilhadas, subestimadas, roubadas. Eu aceito, mas com uma condição. A cerimônia será aqui, em Porto Velho, e quero que todos os agricultores da cooperativa estejam presentes. Houve silêncio do outro lado. Depois, isso é não convencional. Teríamos que deslocar toda a comissão, a imprensa internacional. Então vocês decidam o que é mais importante, manter as convenções ou reconhecer o trabalho real, onde ele acontece. Eles concordaram. A cerimônia aconteceu no ginásio municipal. Nada de lustres de cristal ou champanhe importado. Tinha guaraná, bolo de macaxeira e o cheiro de terra molhada pela chuva da tarde. Subi ao palco usando um vestido simples, costurado por Dona Maria, nossa vizinha. Olhei para a plateia. Rostos queimados de sol, mãos calejadas, sorrisos genuínos. Esse prêmio não é meu, comecei. É nosso. De cada pessoa que acreditou que conhecimento deve ser compartilhado, não monopolizado. Que provou que juntos valemos mais que qualquer dinheiro jogado em nossos rostos. A plateia explodiu em aplausos. No fundo do ginásio, vi uma figura tentando passar despercebida. Patrício. Estava mais magro, abatido, usando roupas simples. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Ele abaixou a cabeça e saiu. Soube depois que estava morando de favor, trabalhando como vendedor numa loja de produtos agrícolas. Rebeca tinha levado tudo mesmo, como prometera ao pai. Não senti pena, nem raiva, apenas vazio. Mas o vazio não durava. Era sempre preenchido pela gratidão de ver o que construímos juntos. Cada manhã, quando chegava ao escritório da cooperativa, agora um prédio próprio, simples mas digno, encontrava histórias de transformação, como a de Dona Aparecida, viúva com 5 filhos, que triplicou sua renda com nossas técnicas. Ou seu Raimundo, que estava prestes a perder a terra para o banco e agora exportava produtos orgânicos. Ou Luciana, jovem engenheira agrônoma que voltou para o interior porque finalmente havia oportunidade real de trabalho. 1 ano depois, casei de novo. Carlos apareceu em minha vida quando eu menos esperava. Veterinário, filho de agricultores, ele veio fazer uma parceria com a cooperativa. Queria implementar um programa de saúde animal sustentável. Nossa primeira conversa foi sobre controle biológico de carrapatos em gado leiteiro. Nada romântico. Mas havia algo em seus olhos quando falava dos animais, no cuidado com que tratava os pequenos produtores, que me chamou a atenção. Ele me cortejou do jeito antigo. Nada de presentes caros ou jantares em restaurantes sofisticados. Carlos trazia flores do campo, sempre vivas, lírios amazônicos, orquídeas nativas que ele encontrava em suas visitas às fazendas. Escreveu cartas. Sim, cartas de verdade, à mão, que entregava pessoalmente com um sorriso tímido. A primeira dizia: Marisa, admiro sua força, mas foi sua gentileza ao ensinar Dona Maria sobre compostagem que roubou meu coração. Resistir no começo. Meu coração ainda tinha cicatrizes, medo de confiar novamente. Mas Carlos era paciente, não pressionava, não exigia, apenas estava presente, nas reuniões da cooperativa, nos mutirões, nas festas comunitárias.
Foi Senhor Antero quem me deu o empurrão final. Filha, nem toda tempestade vem para destruir. Algumas vêm para limpar o caminho para algo melhor. Nosso primeiro beijo aconteceu durante a festa junina da cooperativa. Eu estava servindo quentão quando ele se aproximou. Marisa, posso te fazer uma pergunta? Claro! Você acredita em segundas chances? Depende. Para quem? Para o amor. Olhei em seus olhos. Não havia malícia, segundas intenções, jogos, apenas honestidade e esperança. Talvez, respondi. Então posso ter a honra desta dança? Dançamos quadrilha junto com todos. Nada de valsa em salão de mármore. Nossos pés descalços na terra batida, o céu estrelado como teto, a sanfona do seu João como trilha sonora. Nosso casamento foi embaixo do jambeiro centenário da fazenda do pai dele. Simples, verdadeiro, cheio de significado. Senhor Antero me levou ao altar, chorando como criança. Sua mãe está vendo isso, minha filha, e está orgulhosa. Usei um vestido de renda feito pela cooperativa de costureiras que tínhamos ajudado a formar. O buquê era de flores cultivadas por Dona Conceição. O bolo, receita da minha mãe, feito por todas as mulheres da comunidade. Carlos não prometeu riquezas ou luxos. Prometeu parceria, respeito, amor construído dia após dia. E cumpriu. Hoje, 5 anos depois daquela noite de humilhação, comando uma rede de cooperativas que atende 7 estados. Empregamos mais de 1.000 pessoas. Mudamos a vida de dezenas de milhares. Às vezes, jovens empreendedoras me procuram. Contam histórias parecidas, de homens que roubaram suas ideias, de humilhações públicas, de dinheiro jogado em seus rostos. Eu sempre digo a mesma coisa. Eles podem roubar seu projeto, podem roubar seu crédito, podem até jogar dinheiro em você, mas não podem roubar sua capacidade de criar, de recomeçar, de provar seu valor. E sabe qual é o melhor? Enquanto eles precisam roubar para brilhar, você pode criar infinitamente. Semana passada, recebi uma carta. Letra trêmula, envelope simples. Marisa, sei que não mereço seu perdão nem sua atenção. Escrevo apenas para dizer que você estava certa. Sem você, eu não era nada. Nunca fui. Vejo as notícias sobre seu sucesso. Fico feliz. De verdade, você merece cada conquista. Se algum dia puder me perdoar, não pelo que fiz, mas pela pessoa que eu era, ficaria grato. Se não puder, entendo. Você sempre valeu mais que qualquer prêmio. Patrício. Guardei a carta na gaveta. Não por rancor, por indiferença. Esse capítulo da minha vida estava encerrado. À noite, Carlos e eu sentamos na varanda. A mesma onde comecei a reconstruir minha vida. Nossa filha de 2 anos brincava com blocos de madeira, construindo e reconstruindo torres. No que está pensando? Ele perguntou. Em como a vida dá voltas. Como às vezes precisamos ser destruídos para descobrir do que somos feitos. E do que você é feita, Marisa? Olhei para minha filha, para o homem que me amava de verdade, para as estrelas que brilhavam sobre Rondônia. De algo que vale muito mais que $200, de algo que ninguém pode tirar de mim. E era verdade, porque no fim, descobri que meu verdadeiro valor não estava nos prêmios que outros podiam roubar, nem no reconhecimento que podiam negar. Estava na terra que aprendi a cultivar, nas vidas que ajudei a transformar, no conhecimento que escolhi compartilhar, na dignidade que reconstruí das cinzas. Rebeca estava errada naquela noite. Eu não precisava provar que valia mais que $200. Eu simplesmente valia. E isso ninguém nunca poderia tirar de mim. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo!